Boa noite a todos. Vamos iniciar aí a apresentação do nosso trabalho. Muito prazer, meu nome é Davi Antônio Ribeiro, sou aluno do curso de farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais. Estamos cursando aí a disciplina de botânica, ministrada aí pelo professor Luiz Eduardo Delbem, nesse terceiro módulo. E aí o tema do meu trabalho é sobre interações plantas medicinais versus medicamentos convencionais no tratamento da hipertensão arterial. Esse artigo ele foi tirado da revista Infarma, Ciências Farmacêuticas. É um artigo de revisão de literatura do ano de 2017 e tem como objetivo aí principal descrever as principais interações entre plantas medicinais e medicamentos sintéticos utilizados na terapia da hipertensão arterial. E a partir disso, discutir as implicações do uso concomitante desses produtos. As autoras são Júlia Beatriz Pereira Souza, Fábia Jéssica Batista, Daniele Albuquerque da Costa e Andresa Duarte Farias. Certo. Plantas têm sido usadas terapeuticamente aí por milhares de anos. E hoje aí, grande parte dos medicamentos da farmacopeia brasileira são extraídos de plantas, e elas têm sido utilizadas aí como principal modalidade de tratamento para diversas patologias, além, né, dessa importância principal aí, nos programas de cuidados de saúde. Hoje, grande parte das pessoas utilizam alguma planta aí de forma concomitante aos medicamentos prescritos pelos médicos e também pelos medicamentos isentos de prescrição, né, os famosos MIPs, podendo aí causar efeitos colaterais, perdão, em alguns casos perigosos e em outros casos aí podendo reduzir a eficácia das terapias convencionais. Nós temos aí os fitoquímicos ou, né, os medicamentos convencionais de obtenção sintética, e eles alteram, né, os sistemas enzimáticos, transportadores e os processos fisiológicos do corpo, né? A partir disso aí, né, a gente consegue, né, ter aí uma ação terapêutica, né, uma ação farmacológica. O uso da fitoterapia sem conhecimento médico, ele é preocupante, né? E ele pode acarretar interações não desejadas e, em alguns casos, até efeitos tóxicos, né? Como, por exemplo, a hepatotoxicidade, que é um assunto aí que a gente vai abordar um pouco mais à frente aí da apresentação. A hipertensão arterial sistêmica é uma doença crônica e hoje com alta prevalência no Brasil, né? Se a gente pegar aí as curvas aí de indicadores epidemiológicos de prevalência, a gente tem aí a hipertensão arterial, se não me engano, aí como a primeira ou segunda doença crônica aí, né, com maior prevalência hoje no Brasil. É um dos principais problemas hoje de saúde pública e é o foco principal aí, né, da atenção primária aí do Sistema Único de Saúde. Também é uma das principais causas aí de mortalidade aí cardiovascular no Brasil. Dentre as causas aí da hipertensão arterial sistêmica, nós temos aí o sedentarismo, alimentação inadequada, tabagismo, excesso de peso e etc. Nós temos aí também algumas classes de medicamentos que são utilizados, né, para regulação dessa hipertensão arterial, né, como os diuréticos, inibidores adrenérgicos, vasodilatadores diretos, antagonistas dos canais de cálcio e receptores da angiotensina 2. Beleza. Nós temos aí agora um quadro, né, foi um levantamento aí etnofarmacológico feito aí pelas autoras sobre plantas medicinais com efeitos hipertensivos. Inclusive, algumas delas aí até muito utilizadas aí, na verdade, a maioria delas utilizadas com frequência na nossa culinária, como por exemplo o alho, a erva cidreira, o capim-limão, o chuchu, maracujá e laranja. E aqui cada uma delas tem aqui as partes utilizadas, né, para extração desse princípio ativo, e cada uma delas com uma ação, né, voltada aí, né,
para esses efeitos antihipertensivos. Vou pegar aqui como, por exemplo, o alho, né, que é utilizado aí no tratamento da hipertensão arterial leve, ou aqui como exemplo o chuchu, que possui efeito vasorelaxante em suas flores, sementes e raízes. Por exemplo, a laranja, em suas folhas e no fruto propriamente dito, né, possui efeito hipotensor, e dentre outros aí, né, citados aí nesse levantamento étnico farmacológico. Citando aí com mais detalhes agora, por exemplo, o alho, né, com várias aplicações aí, né, não só como efeitos antipertensivos, mas também no uso aí de antineoplásicos, né, mas só para poder relembrar, o alho aí, dentre seus constituintes principais, né, a gente tem os compostos sulfurados, que a gente vai falar com mais detalhes aí mais para frente, os glicosídeos. Eu gostaria também de comentar aí que foi citado aí nesse terceiro módulo aí, né, lecionado pelo professor Delbem, os monoterpenos e os flavonoides, né, que também estão presentes no alho, né, os flavonoides aí, né, que em combinações eles possibilitam a variação de cores entre os vegetais e os monoterpenos, né, que são obtidos aí praticamente aí na maioria das situações através das resinas. Falando aí um pouco desses compostos sulfurados que eu citei, né, e foi citado aí na literatura, eles mostraram aí nos testes a ação vasodilatadora. E quando administrados simultaneamente ao fármaco Nevibolol, o alho apresentou algumas interações sinérgicas. O que seriam essas interações sinérgicas? É uma soma dos efeitos, né, desses medicamentos, desses compostos. No caso, desconsiderados de forma isolada e considerados de forma somados, né? Então, isso aí que seria, na verdade, essa sinergia. No caso, agora a gente exemplificando um pouco mais aí sobre a colônia, ela é rica em monoterpenos e sesquiterpenos, né? Fazendo aí até uma revisão aí desse terceiro módulo, os monoterpenos são cadeias curtas aí de 10 carbonos, hidrocarbonetos, né? E os sesquiterpenos, cadeias ali de aproximadamente 15 carbonos, obtido aí em sua maioria através de resinas, né? Como citado. Nos testes, eles apresentaram ação vasodilatadora e hipotensora, né, respectivamente. Nos testes em ratos, né, segundo a literatura, o uso dessa substância apresentou redução da hipertensão arterial média e redução da hipertrofia cardíaca, evoluindo aí o quadro de hemodinâmica cardiovascular desses animais tratados e analisados. Nós temos aí agora, né, a Passiflora SP, mais conhecida aí como maracujá, que tem aí, dentre seus constituintes químicos mais frequentes, os flavonoides, também citados aí nesse terceiro módulo, e também os alcaloides, né, que são moléculas nitrogenadas, do metabolismo secundário e com alta aplicação farmacológica. A gente, né, colocando aí, pegando aí a polpa do maracujá como referência, nos testes ela apresentou atividade hipotensora de forma expressiva, e diminuição aí da pressão arterial sistólica, né? Esse efeito aí ele é explicado pelas propriedades antioxidantes presentes nessa polpa do maracujá, né? E elas têm a, elas realizam, né, promovem a normatização do tônus muscular e aprimoram as funções de todo o tecido endotelial, né, das células endoteliais. E aí nós temos citado aí na bibliografia, na literatura, dois tipos principais aí de interações. No caso, as interações do tipo farmacodinâmica e farmacocinética, que eu vou citar um pouco mais aí sobre elas. Primeiro aí, pegando aí a farmacodinâmica. Em linhas gerais, ela é a atuação da droga, né, do medicamento no organismo. E ela possui duas ações básicas. A ação sinérgica, que é aquele feedback positivo, né, como se fosse a soma, né, desses efeitos, né, tanto da medicação fitoterápica quanto da medicação convencional. E nós temos aí também a interação do tipo farmacocinética,
que basicamente ela possui 4 vias principais de atuação no corpo, que são elas: a absorção, a distribuição, a metabolização e a excreção. E na literatura, né, o que foi tratado aí com maior ênfase foi a via da metabolização, né, onde eu até citei aí no início da apresentação a questão da hepatotoxicidade. Né, um exemplo aí de possibilidade de hepatotoxicidade é quando ocorre a administração simultânea de 2 medicamentos hipotensores, podendo ser um deles um fitoterápico e o outro um medicamento alopático, né, conhecido aí como a terapia convencional. E o que que seria essa hepatotoxicidade? Na administração simultânea desses 2 medicamentos ocorre uma sobrecarga do fígado, né, que se caracteriza essa hepatotoxicidade. Então, aí para concluir, né, a natureza dessas interações e essas reações adversas, hoje elas ainda permanecem pouco conhecidas, né, devido à dificuldade de vigilância desses pacientes após a comercialização dessas substâncias, principalmente os indivíduos da população idosa, né, que apresentam aí maior prevalência aí nas curvas de indicadores epidemiológicos para a hipertensão arterial. E qual que seria aí a importância desses tipos de estudos, né? Hoje aí as doenças cardiovasculares elas são, né, consideradas aí elevado risco de vida e elas exigem diferentes medicamentos e terapias aí de uso crônico, né? Ou seja, isso não pode ser ignorado aí de forma alguma. Então, dessa forma, deve-se existir aí esforços para viabilizar cada vez mais a vigilância desse paciente pelos profissionais da saúde, pelos médicos, farmacêuticos, nutricionistas, dentre outros profissionais aí da equipe de saúde, né, equipe multidisciplinar de saúde, né, nesses estudos aí a respeito dos riscos dessas interações medicamentosas, né, em prol aí de obter êxito nesse tratamento e também o aumento aí da expectativa de vida desse paciente portador da hipertensão arterial. Segue aí também, né, as referências, né, e também me coloca à disposição, né, caso alguém queira tirar alguma dúvida ou queira que eu envie a apresentação, né, a gente está aberto aí, disposto a conversar, né. No mais, eu queria agradecer a atenção de todos, né, e no mais é isso aí, um forte abraço e até a próxima.